Sabe do que as novas gerações mais têm medo? Responsabilidade e controle. Sempre alguém fica jogando a culpa no outro e ficamos nos distraindo com coisas sem importância. Mas o domínio próprio, ou autocontrole, além de fazer parte do fruto do Espírito, é um mandamento bíblico. Os servos de Deus precisam ser autocontrolados e cultivar o domínio próprio. Então hoje nós vamos explorar os tipos diferentes de autocontrole que todo cristão deve cultivar. Na Bíblia, lemos sobre a importância do autocontrole. Por exemplo, no livro de Provérbios, lemos que, como cidade derribada não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E versículos como esses nos assustam porque muitas de nós somos ensinadas a abrir espaço a todas as nossas vontades e desejos. Autocontrole é um insulto para aqueles que acreditam nas mentiras da psicologia moderna, que tenta tirar a responsabilidade das pessoas e fazer delas vítimas perpétuas. O domínio próprio é um conceito estranho para aquelas pessoas que cresceram ouvindo os slogans da Disney como "Não deixe ninguém entrar no caminho dos seus sonhos". Mas por que falar sobre autocontrole? Ouvi recentemente o pastor Kevin DeYoung pontuando algo muito interessante e profundo que eu nunca tinha ouvido antes. No livro de Atos, em Atos 24, Paulo é convocado perante o governador Félix. O interessante é notar quem foi Félix e qual foi a reação dele depois de ouvir a mensagem do Evangelho. Ele foi um ex-escravo que ascendeu à posição de influência no governo romano e foi apontado pelo imperador Cláudio para ser governador da cidade de Cesareia. No ponto em que Félix conhece Paulo, ele já tinha abandonado 2 esposas diferentes e seduzido Drusila, uma princesa judia 30 anos mais nova que ele, e a convenceu de largar o seu marido. E Félix, ao interrogar Paulo, não aguentou ouvir a pregação dele por muito tempo. Mas o que será que Paulo falou? Qual foi o conteúdo que assustou esse governador? Em Atos 24 e 25 é dito que Paulo pregou sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. E a reação do Félix amedrontado foi algo do tipo: "Pode ir por agora. Quando eu não tiver nada para fazer, eu vou te chamar." Félix não queria ouvir nada sobre domínio próprio. Ele queria os prazeres temporários que levam à morte. E isso fez com que ele negasse ouvir o Evangelho. E um historiador romano chamado Tácito disse de Félix: ele ocupava o ofício de um rei enquanto tinha a mente de um escravo, saturado de crueldade e luxúria. A falta de domínio próprio fecha o coração para a palavra de Cristo e nos escraviza nos nossos pecados. E isso vale como um alerta para cristãos também. Se levarmos uma vida descontrolada, não cumpriremos o nosso chamado e nem mesmo os deveres cristãos. Disciplinas espirituais exigem disciplina, e disciplina vem com o mais básico controle de si mesmo. Uma pessoa com autocontrole, como disse Matthew Henry, é alguém que tem domínio dos seus próprios pensamentos, desejos, inclinações e ressentimentos, e os mantém todos em boa ordem. Agora, sabe por que o mundo odeia tanto falar sobre autocontrole e domínio próprio? Porque o mundo quer pessoas presas aos seus consultórios de especialistas e psicólogos que não enxergam o poder transformador do Espírito Santo. Autocontrole é parte do fruto do Espírito. A vida no poder do Espírito traz diversas bênçãos. Não é um mero "quero ser autocontrolado", porque só isso não seria o bastante. É preciso entender que o Espírito Santo que habita em mim já me deu esse poder de ter o autocontrole. Então vamos explorar alguns princípios para cultivar o domínio próprio de forma prática. O primeiro é o autocontrole mental, que significa disciplinar os pensamentos. E uma passagem bíblica central para a gente falar sobre isso é Tiago 1, 14 e 15, que diz assim: "Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte." Onde a cobiça começa? No coração. E biblicamente o coração é a central de comando de cada pessoa. A cobiça, quando alimentada, ela cresce e vira pecados maiores. O que é mais fácil? Cortar uma raiz pequena ou uma árvore quando seu tronco já está gigante? Da mesma forma, nós devemos cultivar o domínio próprio na nossa mente para vencermos os pecados antes deles crescerem mais. Agora,
Como fazer isso? Tome as rédeas da sua própria mente. Troque os seus pensamentos ruins por pensamentos bons. Se vier pensamentos pecaminosos à sua mente, ore e lembre-se de versículos, passagens, hinos. Lute na sua mente. Tire o que é ruim e coloque aquilo que é bom. E pode ser difícil no começo, mas a perseverança anda junto com o domínio próprio. E um exemplo, talvez você se sinta distraída durante a leitura bíblica. E o próprio Satanás muitas vezes nos tenta com pensamentos tolos e inúteis nesses momentos. Mas eu gostei de algo que eu li do puritano Thomas Brooks, que ele dizia que nestes momentos em que Satanás nos ataca com pensamentos inúteis, com pensamentos tolos, para nos distrair no momento da leitura bíblica, ao invés de desistirmos da leitura, da oração, da meditação, devemos dedicar ainda mais. Porque, eventualmente dessa forma, ele verá que deu efeito reverso. A luta na nossa mente requer essa dedicação para pensar no que é certo, pensar na palavra de Deus, meditar nas coisas de Deus. Isso é autocontrole mental. A ansiedade, por exemplo, acontece quando nós deixamos os nossos pensamentos vagarem para longe das promessas de Deus. E em Filipenses 4, o apóstolo Paulo nos ensina um passo a passo de como vencer a ansiedade. E olha só que interessante as coisas que ele diz. Ore e pense naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, digno de louvor, que isso ocupe os seus pensamentos. E no livro Transformadas, a autora Esther Endiosman mostra de uma forma espetacular que os nossos pensamentos são afetados por aquilo que nós consumimos, ouvimos, falamos e sentimos. Se você quiser aprender mais sobre autocontrole da mente, esse livro aqui vai te abençoar demais. E é tão bom que eu li 2 vezes. Vale a pena, o link tá aqui na descrição. E a segunda coisa que a gente vai falar, o autocontrole físico. Você já parou para pensar que o jejum nos ajuda a cultivar domínio próprio? Quando deixamos de comer ou deixamos algo em específico por algum prazo de tempo, nós estamos disciplinando o nosso corpo, negando aquilo que ele quer naquele momento para buscar algo que sustenta muito mais, o próprio Deus. Negar nossas vontades imediatas é necessário. E pense, por exemplo, naqueles 4 jovens que foram levados de Israel para um reino distante na Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles ali se recusaram a comer a comida dos babilônios para comer frutas e folhas. Eles se recusaram a dar espaço às vontades e desejos imediatos, olhando para uma recompensa maior. Porque ao abrir mão da comida dos babilônios, aqueles rapazes estavam mostrando a distinção que existe entre o povo de Deus e os pagãos. E como resultado, Deus os abençoou ao ponto da saúde deles ser melhor do que a dos babilônios. A autonegação deles abriu espaço para a coragem, porque algum tempo depois, eles mesmos se recusaram a se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor. E uma coisa que a gente aprende aqui, pessoas preguiçosas e que ficam se concedendo indulgências não conseguem ser corajosas. Afinal, elas já deram espaço para tantos outros pecados que simplesmente abrem mais um pouco de espaço para encaixar o medo nesse pacote. Vencer a preguiça e a procrastinação nos ajuda a sermos pessoas espiritualmente corajosas. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Glutonaria, bebedice, preguiça, procrastinação, sodomia, imoralidade sexual são pecados de falta de domínio próprio físico. E pessoas que se entregam a esses pecados não conseguem cultivar a coragem real. E o terceiro aspecto é o autocontrole espiritual. Uma das perguntas que eu mais recebo é: como eu posso manter a constância na vida espiritual? E só existe uma única resposta, que é disciplina. Não é à toa que nós usamos o termo disciplinas espirituais para se referir a atitudes como leitura bíblica, oração, meditação na palavra de Deus, porque todas elas requerem disciplina. E alguém que não assume responsabilidade de priorizar as coisas de Deus não vai conseguir ter constância nenhuma. É interessante que Paulo, em 1 Timóteo 4, compare a piedade com o exercício físico, porque todas nós sabemos que atletas precisam ser muito disciplinados para conseguir o resultado que eles desejam. E de forma parecida, todo cristão precisa de disciplina diligente
para cumprir os seus deveres espirituais e para alcançar as recompensas espirituais. Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E quarto, que é o autocontrole sobre o coração. Provavelmente o aspecto principal do autocontrole é vencer tentações e governar paixões e desejos. E como vimos antes, o governador Félix não estava disposto a fazer isso. E olha só o que 2 Pedro 1, no versículo 5 e 6 diz. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Diligência, com fé, virtude, conhecimento, domínio próprio e perseverança geram piedade. Às vezes nós pensamos que nós precisamos pedir forças ou poder para vencer algum pecado. E biblicamente, por incrível que pareça, essa linha de raciocínio não é certa. Isso porque ter o Espírito Santo habitando em você significa que você já tem toda a força que é precisa para você exercer esse poder e exercitar o domínio próprio e vencer. E no livro Transformadas, ela usa um exemplo que eu achei muito bom, que é uma ilustração bíblica muito interessante. Que é assim, Deus prometeu a Josué que as muralhas de Jericó cairiam depois que ele rodeasse a cidade. Deus é soberano, mas Josué tinha uma responsabilidade clara. Deus não simplesmente derrubou as muralhas sem a obediência do povo de Israel. E Josué não iria conseguir o resultado marchando se Deus não operasse através da obediência dele. Mas, quando o povo obedeceu, Deus abençoou a obediência. E Josué não rodeou a cidade com incredulidade ou com dúvidas se Deus iria realmente cumprir aquilo que ele tinha prometido. Mas ele obedeceu sabendo que Deus é fiel e a obediência é recompensada por Deus. O mesmo é verdade na nossa luta contra o pecado. E o Espírito Santo em nós já nos deu toda a força necessária para vencermos também. A pergunta é, estamos dispostas a isso? Estamos querendo obedecer? Esse autocontrole é essencial para crescer espiritualmente. E com autocontrole nós domaremos os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos e assumiremos a responsabilidade que Deus nos deu. O autocontrole também nos ajuda a vencer o pecado da curiosidade. E se você quiser aprender mais sobre isso, clica nesse vídeo aqui que a gente vai explorar mais sobre esse tópico. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.